Era um menino que tinha uma alma, que perdeu as almas, que daí virou outra alma e dividia a alma e brigava com a alma dentro dele. Eu acho. Porque ninguém entende muito bem. Mentira, dá pra entender, mas é uma puta zona. Eu não vou explicar Kingdom Hearts. É uma puta zona. Olá, eu sou a Flávia Gads, esse é o canal do Garotas Geeks. Faz tempo que a gente não faz análise do imaginário porque eu tava fazendo muitas outras coisas, maus. Mas tudo bem, a gente voltou. E hoje a gente vai falar de Sora, do Kingdom Hearts. E essa pesquisa, como sempre, teve a ajuda do meu grupo de pesquisa, o grupo de estudo, que é o Jogos Imaginário. E essa pesquisa específica foi ajudada pelo Renato Moro e pelo Pedro de Oliveira, ambos maravilhosos. O Pedro vai dar um curso de crítica de audiovisual Jabá. Vai lá, se inscreve, é legal, eu gosto. Você também vai gostar. É uma péssima propaganda, mas tudo bem. Então, Kingdom Hearts. No IGN, eu vou até linkar o vídeo, que tem tipo toda a história de Kingdom Hearts, porque é difícil de explicar, especialmente quando veio os Kingdom Hearts raiz de 3.472 e o Dream Pop Distance lá em não sei aonde. Ele realmente deixa a história muito mais complexa. Então a gente não vai falar da jornada de Sora inteira, porque é um absurdo, mas a gente vai pegar alguns pedaços importantes e tentar te explicar mais ou menos como isso é visto. Eu sei que muita gente vai falar, nossa, a história de Kingdom Hearts é muito complexa e etc. E eu concordo, tem muita coisa. Porém, se a gente for tirando tudo isso e for se focando no tema central, o tema central não é muito difícil de entender, e talvez por isso que tanta gente curta, porque fica fácil de você compreender qual é a narrativa principal. E a narrativa principal é um combate íntimo entre bem e mal. Então você tem a questão do combate, quer dizer, você tem esses dois lados da moeda, e sempre que você tem combate, como a gente já comentou aqui, tem um herói, portanto tem um vilão, portanto tem violência. Não tem como ter combate sem violência, ok? Mas como ele também se torna um combate íntimo e às vezes interno, ele ganha outras facetas que seriam facetas muito mais do regime noturno de Duran, que é um cara que a gente estuda, do que o regime diurno. O regime diurno é do embate. Por exemplo, a questão do escolhido. O escolhido, diria Morpheus ou Neo do Matrix, ou Link, ou enfim, 1 bilhão de outros personagens. É aquela pessoa que vai livrar o mundo de algo. Se existe algo que precisa ser livrado, então a gente já parte do princípio de que existe um combate, um embate. Então, por conta disso, é claro, a gente já entra na questão do diurno e da jornada do herói. A jornada do Sora, apesar de ela ser complexa e ter almas e tirar almas e vem almas, etc., ela é muito parecida sim com a jornada do herói, a estrutura do monomito do Joseph Campbell. Então você começa lá no mundo, daí você recusa aventura, daí você entra, daí você conhece um mestre, você ganha um artefato mágico. Tudo isso acontece com ele e talvez na hora que a gente tiver o terceiro, a gente vai poder olhar para o todo e entender a jornada do herói de uma forma um pouco mais intensa ou mais bem explicada. Mas por enquanto dá pra dizer que sim, ele tá partindo aí pra jornada do herói, mesmo porque ele deve retornar desse mundo com algum tipo de elixir, nem que seja a sua alma completa. Veremos se é isso que vai acontecer, não é mesmo? Apesar de um pequeno spoiler que teve ali no trailer de Kingdom Hearts 3, a gente não sabe muito mais sobre o final da história. Então toda vez que a gente tem um herói e um vilão, a gente tá falando muito provavelmente de uma história de elevação. Ou seja, o herói às vezes não é tão bacana, ou é menos do que ele esperava, ou começa de algum lugar que é abaixo do vilão. E o objetivo é que ele passe esse vilão e às vezes o supere e aponte para os céus. Tem, obviamente, eu vou trazer coisas pra ler. Saudade de trazer coisas pra ler. Tem a parte que eu gosto bastante, que começa logo no primeiro Kingdom Hearts e também tem uma referência a isso no Dream Pop Distance, que é o fato de Sora estar caindo. Essa queda é muito diferente de uma escolha. Ele não tá escolhendo pular. Ele realmente é uma coisa catamórfica, uma coisa que dá aquele frio na barriga. A gente já falou de algumas catamorfias aqui, mas eu acho essa um pouco específica. Então eu trouxe um pedacinho pra você entender por que a metáfora de altura é tão importante. E daí um pedacinho do Bachelard, que é o cara que a gente estuda com ar e os sonhos. Que ele fala o seguinte: de todas as metáforas, a metáfora da altura, da elevação, da profundidade do abaixamento, da queda, são por excelência as metáforas axiomáticas. Nada as explica, e elas explicam tudo. Então se você pegar dentro desse esquema de verticalidade, você vai ver que tem muito mais do que somente a queda. Tem a questão do entrar em profundidade, do ir à altura, de você poder se elevar, de você ter que se abaixar, Então, de você abrir mão de certas coisas de você para talvez você elevar. E eu acho que é isso que acontece com a jornada do Sora. Daí ele vai dizer: mais simplesmente, quando queremos vivê-las, senti-las e, sobretudo, compará-las, percebemos que elas trazem uma marca essencial e que são muito mais naturais do que todas as outras. Elas nos envolvem mais do que as metáforas visuais,
mais do que qualquer imagem cintilante. E, no entanto, a linguagem não as favorece. O que Bachelard quer dizer com essa coisa da verticalidade, essa coisa de você querer vencer, ser melhor, passar para algo e para isso ter que entrar em profundidade, é que é uma coisa que a gente está muito acostumado a fazer na vida. Então, ela pode se transformar em um sem número, uma infinidade de metáforas, uma infinidade de possibilidades. E esse eu acho que é também um dos porquês, quando eles começam a trazer a história de Kingdom Hearts em um pouco mais de profundidade, ela se torna uma história com tantas coisas de elevação e depois de profundidade, daí de queda, e tantos personagens que compartilham essa mesma essência do Sora. Talvez por isso também o uso das almas é uma coisa meio essencial. E eu acho que faz todo sentido, porque eles estão tentando trazer aí uma pluralidade de vivências humanas. E talvez por isso também fique um pouco confuso para quem não jogou todos. Por quê? Porque quando você fala de pluralidade, significa que tem muita coisa que você pode se identificar e ver, e algumas talvez você não goste tanto. Então talvez você ame a jornada de um personagem, odeie a jornada do outro, ou ache a jornada daquele outro um pouco estranha, porque a gente se conecta com as imagens de verticalidade que tem mais a ver com a gente. Uma das coisas que eu gosto bastante, que também é do Diurno, é a questão da agitação, aquele antiforma. A antiforma aparece em Kingdom Hearts 1 ainda quando o Sora está se transformando em Heartless, e é uma coisa meio esquisita e agitada, e tem essa coisa do animalismo. Essa questão do formigamento é uma questão muito importante para a vida, porque você formiga, tudo formiga. Mas quando isso acontece em excesso, ou quando você não esperava, ou esse formigamento parece vir de fora de você, ele causa esse medo e essa estranheza, que também começa a levar a jornada do Sora para um lado que seria o lado do enfrentamento mais íntimo, porque ele é transformado num Heartless. O Estruturas Antropológicas do Imaginário, que é do Duran, que é o livro que fala do regime diurno, regime noturno, etc., fala bastante desses esquemas de formigamento. E eu gosto bastante dessa frase que é assim, ó. O esquema da animação acelerada, que é a agitação formigante, fervilhante ou caótica, parece ser uma projeção assimiladora da angústia diante da mudança. E a adaptação animal não faz mais com a fuga que compensar uma mudança brusca por outra mudança brusca. Ou seja, quando a gente se vê frente a algo interno nosso ou do mundo que a gente não compreende, que pra gente isso pode causar uma estranheza, uma agitação, uma vontade da gente compreender. E talvez a gente crie mudanças muito bruscas. Eu não sei como é que é na vida de vocês, mas várias vezes quando eu percebo que eu tô errada, eu chego à conclusão que eu devia fazer assim, muito rápido. E obviamente isso não funciona, mas é normalmente a nossa primeira forma de lidar com o negócio. É esse formigamento. Então quando você, ou o Sora, ele se vê transformado em algo, tem essa mudança brusca de ser transformado e depois no herói. E essa coisa quase tão completamente diferente que habita em ele mesmo é que vai levar para a jornada íntima, que é a parte que eu acho mais interessante de Kingdom Hearts. E daí a gente falou agora só de imagens do diurno, a gente vai entrar em imagens do noturno. Eu acho que acontecem menos imagens de noturno durante toda a história de Kingdom Hearts, mas elas são muito importantes. No prólogo do primeiro jogo, você tem a diferença entre a queda e o mergulho. O mergulho é lento, ele é explorador, então você acorda para um mundo novo, e foi um mundo o qual você decidiu visitar. Então se você pegar aquele prólogo que parece um pouco mais lento, onde existe um mergulho, você vai ver uma diferença também de novo assim, sobre qual é a vertigem e qual é o mergulho. E eu acho que daí, muitas das coisas do Sora são decisões dele mesmo. E essas decisões são as coisas mais lentas que acontecem no jogo. As mudanças um pouco mais devagar e etc. No primeiro Kingdom Hearts mesmo, logo no começo, tudo meio que acontece na frente de uma água. E tem muito a ver com o reflexo das coisas. E o reflexo é muito importante quando o Bachelard vai falar sobre narciso. Porque eu sei que narcisismo é uma palavra muito usada, né? Tipo, isso é muito feio, não pode ser narcísico. Mas o Bachelard entende que você ver o seu próprio reflexo pode também ser uma maneira de você se encantar com o mundo. Então ele tem uma visão um pouco diferente do reflexo da água, que não é uma visão do tipo, é feio você olhar pra si. É uma visão pelo contrário, de é bonito você olhar pra si. Ele vai dizer o seguinte: perto do riacho, em seus reflexos, o mundo tende à beleza. O narcisismo, primeira consciência de uma beleza, é, pois, o germe de um pancalismo. Ou seja, quando você olha pra você mesmo, pra dentro de você, e a água, o reflexo da água, que também não é bem você, porque ele sempre tá um pouco em movimento, ele reflete esse seu eu interno. E você pode se apaixonar ou achar belo algo dentro de si, é que o mundo se torna possível de ser belo. E é por isso que tem todas aquelas coisas do primeiro você cuida de você, ajuda você mesmo. Porque é isso, a primeira beleza que você tem que encontrar no mundo é diante de você. E isso eu acho super bacana, e eu acho que são poucos games que fazem. Entre o Chain of Memories e o Kingdom Hearts 2, o Sora fica meio preso
preso num casulo. E esse casulo também é uma imagem de Noturno que é muito bacana. É um espaço de solidão e de encontro, que ao mesmo tempo que a gente acha ruim ficar sozinho, a gente também deseja a solidão para poder se reencontrar. Eu vou primeiro ler e depois eu tento explicar. Vamos lá. E todos os espaços das nossas solidões passadas, os espaços em que sofremos a solidão, desfrutamos a solidão, desejamos a solidão, comprometemos a solidão, são em nós indelegáveis. E é o ser precisamente que não quer apagá-los. Ele sabe, por instinto, que os espaços de sua solidão são constitutivos. Mesmo quando esses espaços estão para sempre riscados do presente, estranhos a todas as promessas de futuro, mesmo quando não se tem mais nenhum sótão. O sótão seria seu lugar de ninho, assim. Então, mesmo quando você ficou sozinho e parte disso foi incômodo e angustiante e você perdeu um negócio, e talvez você perdeu um lugar que era mais quentinho, mesmo assim, você se constituiu a partir disso. Então, quando ele tenta recuperar suas memórias perdidas narrativamente durante esses dois jogos, ou cronologicamente durante esses dois jogos, o que ele tá fazendo é entrando num casulo pra dentro de si, que é sempre a maior das viagens e a viagem mais maluca. Pra entrar dentro de si, ele precisa abandonar o combate. E é claro que dentro de si ele vai descobrir outros combates e outras formas, mas ele parte de si mesmo, do Noturno, assim como o reflexo da água, assim como o mergulho. Pra mim, essas são tipo 3 imagens que mostram mais ou menos as partes que seriam mais lentas de Kingdom Hearts, e eu quero muito ver o que talvez eles consigam incluir de imagens de intimidade um pouco mais lentas em Kingdom Hearts 3. Se você curte a franquia, me diz aí o que você acha que vai acontecer no final, e também espalhe esse vídeo pra todo mundo, porque afinal às vezes é legal. Um abraço!